Brasil está prestes a viver uma das maiores transformações econômicas da sua história, a implantação da moeda digital, chamada Drex. Muita gente ainda não percebeu o que isso significa. Para alguns, é apenas uma inovação tecnológica do Banco Central. Mas, na prática, estamos diante de um sistema que pode redefinir completamente a forma como lidamos com dinheiro, liberdade e até mesmo com nossa vida cotidiana. Você já ouviu aquela frase que ficou famosa no Fórum Econômico Mundial? Você não vai ter nada, mas será feliz. Pois é, essa ideia não é apenas um slogan provocativo. É um esboço do futuro que estão tentando implantar. Um futuro de controle absoluto, onde até os nossos desejos serão regulados, e o mais assustador, tudo isso já está escrito na Bíblia. A palavra de Deus anunciou há milhares de anos que chegaria o tempo em que ninguém poderia comprar ou vender sem estar dentro de um sistema controlado. O que o Drex tem a ver com isso? O que a Agenda 2030, o crédito de carbono e até mesmo os exemplos da China têm a nos dizer? Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a sua visão sobre o que está acontecendo. Entendendo a engrenagem. O que é o Drex? O Drex é a moeda digital oficial do Brasil, controlada pelo Banco Central. Diferente do dinheiro físico que você guarda na carteira, o Drex é totalmente digital, registrado em plataformas tecnológicas de controle centralizado. Isso significa que cada transação pode ser rastreada em tempo real. E aqui já entra o primeiro ponto: a privacidade financeira praticamente deixa de existir. Hoje, se você tem dinheiro em espécie, ainda pode decidir o que fazer com ele sem que ninguém saiba. Mas num sistema 100% digital, cada centavo gasto passa pelo olhar do sistema. O elo com a Agenda 2030. Essa transformação não é isolada. Faz parte de um plano global chamado Agenda 2030, promovido pela ONU e abraçado pelo Fórum Econômico Mundial. A promessa é bonita: erradicar a pobreza, proteger o meio ambiente, promover igualdade. Mas por trás das palavras bem ensaiadas, existe um projeto de padronização mundial. É aí que entra a famosa frase: você não vai ter nada, mas será feliz. Traduzindo, sua propriedade privada será eliminada. O Estado, em parceria com corporações globais, vai administrar os recursos e você só poderá consumir o que for permitido. O crédito de carbono, a nova moeda da obediência. Dentro desse sistema, entra em cena o crédito de carbono. A lógica é simples. Cada indivíduo terá uma espécie de cota para emitir gases poluentes. Isso vai do carro que você dirige até a carne que você come. E adivinhe, o sistema poderá limitar sua compra se você ultrapassar sua cota do carbono. Comprou carne demais, bloqueado. Viajou de avião 2 vezes no ano, sem saldo de carbono. Isso significa que o dinheiro deixa de ser apenas dinheiro. Ele passa a ser uma ferramenta de controle social. O exemplo da China. Quer ver como isso funciona na prática? Olhe para a China, um país que, na teoria, é comunista, mas que adotou práticas capitalistas para crescer economicamente. Lá existe o sistema de crédito social. Cada cidadão tem uma pontuação que determina se pode viajar, ter acesso a serviços, até mesmo se pode matricular os filhos em certas escolas. E o mais impressionante, boa parte da população apoia esse sistema, porque foi condicionada a acreditar que é para o bem de todos. Isso é exatamente o que estão tentando implantar no mundo. O nome muda, a embalagem muda, mas a essência é a mesma: controle total da vida das pessoas. O pano de fundo ideológico: neofeudalismo e comunismo disfarçado. O que chamam de neofeudalismo é, na prática, uma versão atualizada do que Karl Marx escreveu no Manifesto Comunista. Só que tem um detalhe curioso: esse projeto nunca foi movido apenas por proletários revoltados. Ele sempre teve o apoio de grandes bilionários e banqueiros, porque eles entenderam cedo que um sistema de massas controladas é muito mais lucrativo do que um mundo com indivíduos livres. Você não precisa ir longe para perceber. Enquanto o povo é convidado a não ter nada, os grandes controladores, corporações e famílias bilionárias acumulam mais riqueza e poder. É a velha estratégia do tire tudo deles, mas prometa felicidade. Admirável Mundo Novo mais 1984. Essa realidade já foi prevista em 2 grandes obras literárias. Em Admirável Mundo Novo, Aldous Huxley descreve um futuro em que as pessoas são controladas não pela força, mas pelo prazer, distraídas, sedadas, satisfeitas com migalhas. Em 1984, George Orwell mostrou o oposto. Um regime que controla pelo medo, pela vigilância total, pelo apagamento da individualidade. Agora veja como isso se conecta. O mundo que estão construindo mistura as 2 visões. Um sistema em que você é vigiado o tempo todo, Orwell, mas ao mesmo tempo seduzido com prazeres fáceis, entretenimento sem fim
e promessas de segurança Huxley. É a prisão perfeita. Você não percebe que está preso, porque está ocupado demais sendo feliz dentro dos limites que o sistema te impõe. O cenário bíblico. A Bíblia já havia anunciado em Apocalipse 13, fala sobre um sistema em que ninguém poderia comprar ou vender sem ter a marca da besta. O que isso significa? Um controle financeiro global. Percebe a ligação, moedas digitais centralizadas, crédito de carbono, sistemas de pontuação social. Tudo isso são ensaios para o que virá. O anticristo vai se levantar num cenário de crise, oferecendo ordem e prosperidade. Vai parecer a solução perfeita, mas por trás estará o engano mais mortal da história da humanidade. O chamado à vigilância. O que o Brasil está vivendo com o Drex não é apenas um detalhe econômico, é um ensaio profético. É parte de uma engrenagem global que aponta para os últimos tempos. Não se trata apenas de esquerda ou direita, comunismo ou capitalismo. Trata-se de um projeto espiritual que quer preparar o terreno para o governo do anticristo. Mas aqui está a esperança. A Bíblia também nos garante que aqueles que pertencem a Cristo não serão enganados. Em Colossenses 2:15 declara que Jesus já venceu principados e potestades. E em João 8:32 diz: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, não viva em pânico. Não deposite sua confiança em sistemas humanos. Use discernimento. Ore. Esteja firme na palavra. E nunca esqueça, quando tudo parecer desmoronar, olhe para o alto. O verdadeiro rei não é eleito por voto nem controlado por algoritmos. Ele já governa. E em breve voltará para estabelecer um reino de justiça que jamais terá fim. O Drex pode ser o futuro do dinheiro. A Agenda 2030 pode prometer um mundo melhor. O crédito de carbono pode parecer justo, mas só Jesus Cristo pode trazer liberdade verdadeira. A pergunta é: quando esse futuro chegar, você estará preparado?